Inicia neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre pessoas, comunidades que contribuíram, que contribuem muito para a história da imigração alemã, para o presente, para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Temos a alegria em ter conosco o professor Arthur Rambo, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unicinos, que vem nos contar hoje sobre o Socorro à Europa Faminta e toda essa história. Professor Arthur. Obrigado pelo convite e espero colaborar com uma faceta dessa história de 200 anos da imigração alemã que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial em favor ou em socorro à Europa destruída, principalmente a Alemanha. Professor, para fazer um panorama aqui, porque poucas pessoas conhecem sobre o projeto Socorro à Europa Faminta. A Alemanha, como o senhor disse, claro, o governo alemão promoveu parte da guerra, depois o resultado, as potências também destruíram a Alemanha, e com isto a Alemanha tinha a população lá, a população civil passou um grande trabalho, e as famílias daqui, descendentes alemães, se uniram para ajudar eles com mantimentos e tudo mais. Se o senhor puder contar sobre o início e o desenvolvimento desse projeto que passa a ser chamado Socorro à Europa Faminta. O panorama da Alemanha e de outros países, principalmente da Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial, é de uma ordem que é difícil nós nos imaginarmos como foi. Tudo destruído, até aldeias, e a população civil, porque a população masculina dos 18 anos ou até menos, até os 60, ou eram prisioneiros, ou tinham morrido na guerra, ou desaparecidos. Então a população civil, principalmente mulheres, idosos e crianças, estavam jogados, simplesmente entregues a si mesmo no meio dos escombros daquela situação toda. E aí começaram a se movimentar as organizações humanitárias na Alemanha e também em outros países. Na Alemanha foram duas, a Caritas, que foi uma organização dos bispos alemães católicos, e o socorro aos necessitados da linha dos evangélicos protestantes, que tinha sua sede em Hamburgo. E aqui no Brasil, como no sul do Brasil, nós temos uma porcentagem muito alta de descendentes de alemães, inclusive da liderança, etc., se resolveu as lideranças comandadas principalmente pelo padre Henrique Pouquet, que era um jesuíta originário de Köln, da Alemanha, que trabalhava no Colégio Anchieta, o padre Balduino Rambo, meu irmão mais velho, e o Willy Sigmund, que era o diretor da tipografia mercantil protestante. Esses três é que praticamente moldaram o perfil de uma organização de socorro à Europa Faminta, ou isso chama de SEF, Socorro Europa Faminta.
e a eles se acrescentaram ou juntaram para colaborar outras lideranças que se empenharam, engajaram para fazer uma coleta para ajudar de alguma maneira esses necessitados da Alemanha. Na época não era possível mandar donativos diretamente para a Alemanha, porque as potências que tinham vencido a Alemanha. Então esses donativos realmente foram mandados para a Cruz Vermelha da Suécia, e de lá da Suécia foram entregues à Caritas, que era a organização da Igreja Católica na Alemanha, que então fazia a distribuição. E aí começaram as coletas, e as coletas se resumiam a mantimentos, alimentos não perecíveis, a roupas, a agasalhos, a dinheiro vivo, etc., que foi sendo coletada pelas colônias afora. E também nos grandes centros maiores do Rio Grande do Sul, no começo, em cada grande cidade maior, como Novo Hamburgo, Santa Maria, Pelotas e outras mais, houve subcomitês locais que foram recolhendo esses donativos e levando para Porto Alegre. E no Colégio Anchieta, senhoras voluntárias da Sociedade de Porto Alegre se encarregaram de fazer a seleção, a distribuição, o empacotamento, para depois ser enviado ao Porto de Rio Grande. E nessa tarefa, quem realmente se deu o que pôde dar foi o padre Poquet, que era o presidente da CEF, o padre Balduino Ramo, que era o secretário, e o Willy Sigman, que foi o vice-presidente. O Willy Sigman, inclusive, faleceu no meio desse período, que foi de 1946 a 1949. Ele faleceu, então o filho dele assumiu o posto do pai. E o Sigman era luterano, protestante. Então, realmente ela funcionou como uma entidade ecumênica, interétnica e ecumênica, interconfessional, e criou este conjunto de iniciativas para recolher o máximo possível de mantimentos não perecíveis, abrigos, roupas e dinheiro vivo. Então as mercadorias, as coletas, seguiam para o porto da Suécia e de lá então distribuído para a Europa. Outra questão importante é que eles realmente fizeram, como o senhor disse, em subcomissões e os subcomitês, eles fizeram um movimento bem articulado com as comunidades também no interior, que mandavam esses recursos, esses mantimentos, e mandaram muita coisa para lá. Não é, professor? Olha, ao todo, pelos dados que eu tenho, foram 6.500 toneladas de mantimentos e 65 contos de réis, que seriam uns 50 milhões de reais. A última remessa foi mandada em setembro, se não me lembro, de 1949. A primeira, o começo da CEF, da Socorro Europa Faminta. Socorro Europa Faminta, foi em 1946, portanto logo depois da Segunda Guerra Mundial, e já no período
da nova Constituição, quer dizer, dentro do novo modelo constitucional brasileiro. Então se envolveram, por exemplo, o governador do estado do Rio Grande do Sul, na época era o Silão Rosa, que apoiou, com a burocracia do estado, apoiou essa iniciativa. Também muitos prefeitos colaboraram diretamente, políticos nacionais, inclusive o padre Poquet, que era o diretor desse programa. Ele foi 2 vezes até o Rio de Janeiro para conversar negociar com o governo federal o embarque de mercadorias em navios brasileiros que eram levados para a Suécia, para de lá serem depois distribuídos. Houve aí um problema, inclusive interno, da própria hierarquia eclesiástica, que atrapalhou um pouco essa história, porque do Vaticano também houve interesse em recolher donativos pelo mundo afora. Isto, a Nunciatura Apostólica do Rio de Janeiro, na época a capital estava lá, se encarregava. Então, aí houve certos problemas de atrito interno entre esses dois organismos de coleta, né? A CEF e aquela... Sim, já que ambos coletavam e enviavam para a Europa. E houve certos quase que interferências da parte da Nunciatura Apostólica, mas aquilo pertenceu ao jogo na época, né? E paralelamente também houve na Argentina uma organização paralela que fez o mesmo trabalho, com os mesmos objetivos, mandando donativos para a Suécia para depois ser distribuída, e também no Chile, dos alemães do sul do Chile principalmente. E depois, com o correr do tempo, também o Paraná entrou com uma regional, e São Paulo e Rio de Janeiro foram feitas coletas que também foram mandadas para lá. Bem, em 49 a Alemanha avisa que não é mais necessário esses mantimentos. Eu não sei se houve um aviso de não. Eu penso mais que havia esgotado o potencial, né? Daqui. E também, entretanto, a Alemanha estava se recuperando a uma velocidade impressionante. As indústrias já estavam recomeçando o seu trabalho e a normalidade estava... O país entrou num ritmo de crescimento sob a chancelaria, o governo do chanceler Adenauer, que foi um verdadeiro gênio na reconstrução da Alemanha, que não se perdeu tempo. Eles simplesmente, a população entrou com toda a vontade de realmente reconstruir, como eu falei antes. Em Berlim, por exemplo, se calcula que em torno de 50 mil mulheres casadas, solteiras, etc., fizeram a parte básica da limpeza dos escombros. E isso aconteceu em todas as cidades maiores ou menores. Se tornaram célebres essas mulheres. Trümmerfrauen, né? Trümmerfrauen, as mulheres dos escombros. Que ajudaram na reconstrução, limpeza. Limpar tijolos e deixar depois os técnicos, engenheiros e construtores a fazer a reconstrução praticamente como a original, onde era possível. Bom. Professor Arthur, acho que um capítulo importante também é que mesmo
ter concluído o Socorro Europa Faminta, este grupo de líderes, como o senhor mesmo colocou, tanto católicos quanto luteranos, eles também fundam os Centros Culturais 25 de Julho por esse estado afora, como uma forma de preservar um pouco a própria cultura alemã ou teuto-brasileira, né? Se o senhor também puder destacar um pouco sobre este capítulo para nós. Bom, a direção da CEF, quando esse programa foi encerrado em meados de 1949, eles se reuniram e resolveram fundar uma organização nacional para a preservação dos valores e das tradições culturais alemãs. A FECAP, Federação das Associações Culturais Alemãs do Brasil, que ainda hoje está plenamente ativa, e isso se insere novamente num contexto característico do tumulto ou do temporal, vamos dizer assim, provocado pela Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil pelo Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e a implantação do Estado Novo seguiu um dos programas, a nacionalização, que foi a campanha de, vamos dizer assim, de nacionalizar de uma hora para outra os principalmente imigrantes alemães, italianos e japoneses. Então, esse projeto, essa campanha de nacionalização, que de uma hora para outra proibiu falar alemão, italiano e japonês mais para São Paulo, trouxe uma situação difícil. Simplesmente interrompeu a educação, que na época que era as escolas comunitárias. Eu estava no meio do ferro, eu tinha 8, 10 anos naquela época. Eu fui ainda alfabetizado em alemão, e a língua de ensino era o alemão. Isso foi truncado no meio dos 4 anos obrigatórios. Foi proibido, teve que ser introduzido o português como língua oficial. Todo o material de língua alemã foi tirado da escola e praticamente fui me alfabetizado de novo em português. Resultado, depois dos 4 anos, a gente saiu quase analfabeto aquela geração toda, da minha idade, um pouco mais, um pouco menos, saíram de lá semi-analfabetos e não tiveram mais como aprender português nem alemão, porque nas colônias se falava só. Sim, essa interrupção faz com que não se seguisse aquela linha de aprendizado para as crianças. Não. E não havia mais jornais, nada em alemão e italiano, então não havia mais como realimentar a formação e aperfeiçoá-la. Então, aquele período, depois da guerra, teve esse tipo de característica que praticamente lá termina o teuto-brasileirismo, para entrar uma nacionalização quase forçada, porque as escolas passaram de particulares de comunitárias para municipais, os professores eram funcionários públicos, assim por diante. O programa era imposto pela Secretaria da Educação, pelos municípios, e começa então a entrar em declínio a memória da tradição alemã. E a FECAP entra aí para, de alguma maneira,
preservar o que sobrou e talvez recuperar alguma coisa, ou pelo menos guardar a memória, né? Isso foi o grande projeto da FECAP. Agora, falando ainda na CEF, a CEF teve uma consequência um pouco desagradável de ser lembrada, mas eu acho que é justo que a gente tem que lembrar. Quem hoje viaja, hoje não mais tanto, mas até 20 anos atrás, quem viajasse pela região do Palatinado, do Hunsrück, aquela região da Alemanha, da Westfália também, etc., principalmente na região do Hunsrück, se ele se declarava ser descendente de alemães, brasileiros descendentes de alemão, não era bem recebido. Porque logo depois que a Alemanha entrou de novo num crescimento fabuloso, na década de 50, 60, muitos religiosos do Brasil se aproveitaram dessa situação e passaram circulando lá naquelas regiões pedindo esmolas para instituições brasileiras. Inclusive, carros foram trazidos por bispos. E isto criou uma imagem, quando eu fui... Sim, do brasileiro como pedichão, do brasileiro... quase como que cobrando o que os pais tinham mandado. Eu fui, foi em 2001, parece, eu fui visitar a região dos meus antepassados no Hunsrück. Eu tinha uma lista de 120 nomes, sobrenome Rambo, que ainda moravam por lá, né? O padre Malman me tinha arrumado a lista, né? E com os endereços. Eu fui numa casa só para me apresentar. Cumprimentá-los. Praticamente fui enxotada, né? A mulher disse, o marido não está em casa e pronto. Aí fomos num outro lugar, aí eu me apresentei e disse, olha, nós não vimos que, apenas estou aqui passando para ver de onde veio o meu trisavô. Então, apenas isso, né? Não estamos querendo coisa nenhuma. Aí ele disse, não, vamos entrar e tomar um chá, etc. Quer dizer, e no norte da Itália é a mesma coisa, né? Então, o mau gosto, a falta de tato desse pessoal que foi para lá... Acabou prejudicando outros. Ele prejudicou a imagem dos antigos doadores que salvaram muitas vidas com aquele material, aqueles mantimentos todos que foram mandados, né? Professor Arthur, como nós estamos para o encaminhamento agora, a parte final, então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ao fim dessa entrevista da importância realmente de nós lembrarmos esta memória dessas pessoas para os seus descendentes, para as atuais gerações. Olha, o que eu tenho notado nessas comemorações dos 200 anos da imigração alemã, que não digo a maioria, mas muitas programações são programações que só tocam a superfície da história e os feitos realmente que valeram a pena e que solidificaram, consolidaram o imigrante aqui para ele poder desenvolver um projeto de desenvolvimento humano, econômico, social, religioso e político nos estados do sul do Brasil. Esses elementos ou essas iniciativas são pouco mencionadas. E entre elas está essa iniciativa que foi tópica, foi limitada,
e ela atingiu um período típico depois da guerra. Agora, há outros elementos que merecem ser relembrados e chamado a atenção a importância que tiveram para realmente a imigração alemã chegar aos 200 anos, se impondo como um fator de desenvolvimento regional, sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, serem estados prósperos. E, inclusive, nós vamos encontrar hoje descendentes deles no Mato Grosso do Sul, no norte, em Rondônia, no Acre, na Bahia, no grande agronegócio nós temos descendentes de alemães, e nomes alemães que a gente identifica por aí, que são descendentes que deram um impulso numa grande parte do país. Então, a lembrança da memória é fundamental, seja em tópicos, mas eu tenho a impressão que tinha que se dar mais atenção aos grandes fatores, os vetores que realmente consolidaram essa imigração aqui como uma parte importante do nosso país. Né? Obrigado, professor Arthur. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no programa Unsere Familien, e até o próximo episódio.